Boa noite. Eu gostaria de cumprimentar essa Casa de Lei, na pessoa do presidente, vereador Ivan Carlini, das vereadoras presentes. Em Vila Velha, hoje temos 3 vereadoras, todos os vereadores, agradecer o privilégio e a honra que é ser chamada para apresentar um processo da vara no Poder Legislativo de Vila Velha, e agradecer a todos os presentes. E aqui, ladeada pelo parceiro inicial de trabalho, doutor Clóvis, que é o Ministério Público da Vara, né, que iniciou. E, para os senhores que não conhecem, a desembargadora do trabalho, doutora Maria Francisca Lacerda, que desenvolveu um trabalho social belíssimo na Justiça do Trabalho e veio acompanhando. O que eu queria passar para os senhores, nós já passamos numa reunião para os vereadores no final de 2015, porque, para a instalação do projeto no município de Vila Velha, eu fiz o pedido de parceria aos poderes face à amplitude do projeto. Apresentei o projeto nessa Casa de Leis, mas numa reunião, e hoje tive o privilégio de ser convidada para apresentar numa tribuna livre. Primeiro, eu gostaria de dizer que, assim, os meus parabéns para o representante do Banco do Brasil, porque meu pai se aposentou com 42 anos no Banco do Brasil como assessor jurídico, então, assim, fica os nossos parabéns, a minha casa também, né? E ao professor que foi homenageado, né? E dizer aos senhores o seguinte: o projeto se chama Reconstruir o Viver. Qual foi esse objetivo da implantação desse projeto na primeira vara de Vila Velha? Eu vou completar 22 anos de primeira vara da infância e da juventude de Vila Velha. Descobri que não sou a autoridade mais antiga do município. Tem o presidente Ivan Carlini, que tem um pouco mais tempo que eu aqui na Câmara de Vereadores. Mas digamos que ambos somos patrimônio histórico do município de Vila Velha já. E, ao longo desses anos, a gente só observa a situação de violência vir piorando. Nós não observamos a modificação da violência no município. Dentro das varas da infância, principalmente, nós lidamos com aquilo que há de pior dentro da sociedade, que nós não permitimos que a sociedade tenha conhecimento, até para não se desesperar. Então, é a violência profunda em família, com relação a crianças, bebês. Muitas vezes os senhores não têm conhecimento de que bebês são agredidos, bebês são também estuprados, de crianças, de adolescentes, das suas mães, da violência que existe contra a mulher. E foi por essa razão que esse projeto foi colocado. Patrícia, só um minutinho. Eu pediria ao presidente que chamasse a atenção da galeria para que todos ouvíssemos a fala da nossa juíza, porque é muito importante para nós, presidente. Perfeito. Pode passar. Parece que todo mundo preste atenção, porque é importante para a nossa cidade de Vila Velha o trabalho que a doutora Patrícia está fazendo junto com o doutor Clóvis. Eu agradeço. Bom, então o projeto foi implantado na primeira vara e teve como objetivos, e tem como objetivos, a utilização de métodos alternativos de solução de conflitos, mediação judicial, justiça restaurativa e comunicação não violenta, e a capacitação das instituições parceiras e comunidade do município de Vila Velha e os demais da Grande Vitória nos métodos alternativos. E por que os demais da Grande Vitória? Porque os nossos problemas, eles são metropolitanos. As famílias que vivem aqui, que têm problema, os problemas vão migrando para os demais municípios da Grande Vitória. E nós não tivemos até hoje, realmente, efetivamente, para tentar equilibrar a situação social e atender o cidadão, nós nunca tivemos realmente a formação de rede. E o que a gente percebe no juizado é a necessidade de junção de todo o poder público, através de todos os poderes, para que a gente possa atender a sociedade como ela merece. Então, quando nós temos um caso, por exemplo, de violência contra a mulher, isso chega através da Polícia Militar, vai à Polícia Civil, depois de ser encaminhado ao Ministério Público, ao Judiciário, e deveria ser startado imediatamente o atendimento para o CREAS, o apoio às crianças daquela família através da Secretaria de Educação Municipal ou Estadual, a Secretaria de Saúde para tratamento, apoio psicológico, para que, fechada a rede, o problema possa ser realmente solucionado ou, pelo menos, minimizado. E foi com base nisso
que a gente colocou esse projeto, que teve também a adesão de outros municípios da Grande Vitória, aliás, todos os municípios da Grande Vitória. No âmbito do Juizado da Infância e da Juventude, desde o segundo semestre do ano passado, a gente já está utilizando as técnicas de pacificação social. Bom, e o projeto se baseia nas seguintes premissas. Os conflitos são normais no nosso dia a dia. E os conflitos não podem ser encarados como coisas ruins. Os conflitos têm que ser encarados como momentos de transformação e oportunidades de transformação. Quais são os conflitos? Desde que a gente acorda, aqui os que têm filhos, mesmo os adolescentes, e segundo a minha mãe, filho criado, trabalho dobrado, né, no meu caso e do meu irmão, a gente está em casa, a gente tem os conflitos diários. Vai escovar o dente, vai se arrumar para ir para a escola, vai fazer isso. A gente tem problema na saída da vaga da garagem, qual é o carro que sai primeiro, na padaria, uma pessoa que passa na frente na nossa fila. Nós temos os conflitos diários no ambiente de trabalho dos senhores, as pessoas que estão aqui, nos seus ambientes de trabalho, nós lidamos com conflitos diariamente. A nossa proposta é que, mesmo lidando com esses conflitos diariamente, o que às vezes é doloroso para a gente, que nós sejamos capacitados, que nós tenhamos técnica para solucionar esses conflitos de forma que possamos atender às necessidades das pessoas envolvidas. Porque hoje, no Brasil, existe a normatização das formas de pacificação de conflitos, sem a necessidade de processos judiciais ou para amenizar os processos judiciais. Porque houve o questionamento, quando eu comecei essa técnica nas escolas, alguns professores questionaram e falaram: a senhora está querendo que o trabalho agora seja nosso, a senhora não quer mais fazer o nosso trabalho. E eu expliquei que eu estava trabalhando 6 horas por dia, e com o projeto eu voltei a trabalhar 14 horas por dia, então não era uma questão de trabalho. Mas a questão é, se algum dos senhores aqui dentro desse plenário já teve um processo na Justiça, sabe que quando o juiz sentencia o processo, ele resolve aquela questão. Mas se há um problema que envolve aquilo ali, um problema de ex-amigos que se separaram por causa do conflito, de familiares, de vizinhos, que são a grande maioria dos problemas dos juizados especiais, vai ficar só o gosto amargo de quem perdeu ou ganhou uma sentença judicial. Mas as relações sociais que foram rompidas ali, as relações sociais que levaram àquela situação de conflito, elas não foram devidamente tratadas porque o processo judicial não tem essa possibilidade. E aí, quando nós fizemos a proposta dessa capacitação, desses métodos, foi exatamente que a gente, pode dar uma retornada aí, que a gente tentasse conseguir fazer com que fosse resolvido esse tipo de problema. E aí, quando nós colocamos que nós sabemos lidar com os conflitos, por exemplo, eu digo para os senhores, e peço desculpa aos vereadores se pela minha presença foi cassada a palavra dos senhores hoje, eu fico completamente confusa aqui na Câmara, porque é um ambiente que eu acho que eu não conseguiria, eu enlouqueceria, esse movimento que para os senhores é normal. E os senhores discutem, levam o conflito com tranquilidade, e no fórum a coisa é mais silenciosa, né? A coisa é mais formal, a sala de audiência e tal. Mas aqui também os senhores têm um conflito, os senhores têm a comunidade que os elegeu, que vem aqui pleitear seus direitos. E a nossa proposta é ensinar as pessoas a lidar e saber falar melhor para tentar resolver esses conflitos. Aí pode passar, por favor. E as técnicas que estão sendo usadas, inclusive, elas são usadas porque a OEA e a ONU fazem essa proposta e porque o Conselho Nacional de Justiça normatizou. A mediação é uma autocomposição assistida, ou seja, os envolvidos vão discutir como solucionar aquele conflito. O mediador não interfere, ele é um terceiro que fica levando as pessoas, de uma forma técnica, a raciocinarem a forma de solucionar os seus próprios problemas sem se envolverem e sem obrigarem as pessoas a construir a solução. Na comunicação não violenta, nós reaprendemos a conversar. Nós reaprendemos a ouvir e a falar com respeito. Porque o grande problema hoje, os senhores observam, por exemplo, as brigas de trânsito, as pessoas estão se matando porque estão discutindo.
As pessoas chegaram a um ponto de irascibilidade que nós, às vezes, temos medo de andar na rua e com a reação de alguém que pode nos agredir, a reação de alguém que pode nos dar um tiro simplesmente porque houve uma discussão. E é isso que nós tentamos, com essa técnica de comunicação não violenta, ensinar. Ensinar uma forma respeitosa e empática de termos a comunicação. Pode passar, por favor. Na justiça restaurativa, que já é usado no mundo todo há 30 anos e só chegou ao Brasil há 10 e no Espírito Santo ano passado, a justiça restaurativa, a gente desloca a figura do agressor. Porque o que acontece na audiência, por exemplo, criminal? O réu cometeu um crime, o Estado está preocupado em aplicar a pena para ele. A vítima e a testemunha são ouvidas como peças do processo. Na justiça restaurativa, a vítima e a sociedade que foram atingidas por aquele crime, por aquele dano, têm o direito de falar e têm o direito de dizer qual a reparação que elas querem para aquele dano que foi sofrido. Muitas vezes, pode parecer para os senhores engraçado, mas, às vezes, a sociedade diz, não, nós queremos a internação do adolescente. E existem muitas situações em que o adolescente se convence de que tem que ficar internado pelo ato que praticou. Mas aquilo é construído com respeito, de forma que as pessoas percebam, na vítima e na sociedade, o que elas sofreram de dano. É evidente que a justiça restaurativa não vai substituir a justiça normal, mas ela dá voz às pessoas que precisam falar, que são as vítimas e a sociedade. Tanto na mediação quanto na justiça restaurativa, só participam quem se voluntaria. Eu quero participar deste processo. A confidencialidade é impressionante. Traz a possibilidade das pessoas falarem coisas que jamais falariam nas suas vidas e tem o objetivo de restauração das relações rompidas. Eu brinco com as pessoas que elas não vão começar a se amar e casar saindo do juizado ou de onde está sendo feita a justiça restaurativa. O que a gente gostaria é que elas, pelo menos, se respeitassem e que não houvesse outra situação conflituosa. A justiça restaurativa, por exemplo, se os senhores observarem, ela é ancestral. Ela foi tirada dos índios canadenses e dos aborígenes australianos. Nós fazemos isso na nossa mesa de domingo. Nós sentamos uma mesa praticamente redonda ou quadrada e a família, quando tem condições, olha no olho um do outro e discute as suas questões familiares. E é exatamente essa ancestralidade de respeito, de comunhão, que nós já sabemos fazer, sem técnica no dia a dia, que o juizado está oferecendo para a comunidade para aprender a solucionar as suas questões. Né? Pode passar, por favor. E o projeto foi iniciado, evidente, após a autorização do Tribunal de Justiça, eu não posso desenvolver nenhum projeto, e ele foi aprovado junto ao GGIM, inclusive o vereador Arnaldinho era secretário à época, participou da aprovação, também estava lá, e nós começamos a desenvolver, e em Vila Velha, o projeto teve uma característica muito interessante. Eu tive adesão imediata, e nos surpreendeu a adesão, porque nós não tínhamos pernas, de figuras que, historicamente, no Brasil, criaram um problema para a implantação desse projeto de pacificação social, que eram os advogados, nós vamos perder nossos clientes, eles aderiram imediatamente à OAB e à Defensoria Pública, o Ministério Público aderiu imediatamente ao projeto, as Forças Armadas, as Forças de Segurança Pública, tanto Polícia Civil, quanto Militar, quanto Federal, e todas as secretarias participaram do projeto. E aí, pode passar, por favor, começou a ser desenvolvido. A Escola da Magistratura do Espírito Santo formou a primeira turma em Justiça Restaurativa. Essa turma foi formada às expensas do Poder Judiciário. Nós temos algumas figuras presentes, que são os pioneiros do Espírito Santo, que é a Jaquilane, minha serventuária, capitão Walter, que foi da Polícia Militar, o Christopher, meu assessor, são pioneiros. E essa turma tem uma característica interessante. Apesar dos nossos problemas fiscais com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça fez a formação de atores que não do judiciário. Então, foram formados, por exemplo, 2 profissionais técnicos dos CREAs de cada município da Grande Vitória, com o objetivo de formar uma rede.
Evidentemente, como é Vila Velha o município, o projeto se iniciou comigo, em Vila Velha foram formados 5 profissionais da Prefeitura de Vila Velha, tanto de educação como assistência social. Foi formado sargento do Exército, oficial da PM, advogado, nós tivemos serventuários da Justiça, todos os serventuários da minha vara, e foi feito o estágio deles. Pode passar, por favor? É a segunda foto, né, na frente do Tribunal de Justiça. Pode passar. E, nesse período, quando nós formamos os facilitadores de justiça restaurativa, nós também temos instrutores na vara que são instrutores de mediação, tanto comunitária quanto escolar, como são instrutores também de comunicação não violenta, apesar de eu ter assumido a instrutoria de comunicação não violenta. Portanto, se os senhores vereadores tiverem interesse, muitos fizeram ano passado comigo, a instrutoria é minha, quem me aceitar como professora. No ano passado, nós formamos, levando-se em consideração, inclusive, que as 3 formas, comunicação não violenta, mediação e justiça restaurativa, são 3 formas autônomas de solução de conflitos utilizadas pela ONU em região de guerra, inclusive. Tá? Então, são armas, assim, ferramentas muito poderosas para a pacificação. Foram formados mediadores comunitários e mediadores escolares. Nós temos ali, a Prefeitura cedeu o Titanic. Se os senhores observaram, nós temos professores, foi feita a formação de professores de 4 escolas, uma escola inicia estágio agora, o Leonel Brizola, em Santa Rita, né? E começa agora o estágio. As 3 outras escolas, Darcy, Miqueil e Jofre, nos deram o privilégio e a honra. Os professores que foram formados formaram novos professores, e eles já formaram 180 alunos mediadores. Nós temos alunos desde o 3º ano do ensino fundamental até alunos, principalmente os que nós colocamos, os que estão em liberdade assistida. Nós estamos dando para eles a possibilidade de desenvolver a vida de outra forma, e nós já tivemos resultados magníficos disso, de alunos que estavam em execução de medida socioeducativa e que mudaram completamente o comportamento. Nós temos guardas municipais formados, policiais militares em mediação, técnicos que hoje voltaram a cargos de chefia da Prefeitura. Nós temos vários professores, e esse ano nós já nos reunimos com o professor Roberto e com o subsecretário Júnior. Serão quantas escolas? 8 escolas. Mais 9 escolas já vão ser imediatamente os professores capacitados para a gente aumentar essa rede de pacificação nas escolas. Pode passar, por favor. Foram doadas bibliografias básicas a todas as instituições parceiras. O juizado adquiriu o livro, significa a Amazon achou que eu estava montando uma livraria, porque a gente não muda a nossa cultura adversarial para uma cultura de paz sem o ensino de filosofia, de dignidade da pessoa humana, das ferramentas que podem ser utilizadas. Então, todas as prefeituras da Grande Vitória receberam, a Prefeitura de Vila Velha recebeu o triplo de livros, porque é a minha prefeitura, o Exército, a Polícia Militar, lógico, né? O próprio Tribunal de Justiça recebeu, a Escola da Magistratura recebeu, o IASE, gente, também fez parte, o Sistema Prisional do Espírito Santo também aderiu, tá? E a gente fez a distribuição da bibliografia básica. Pode passar, por favor. Foram formados 180 alunos mediadores. Essa turma, inclusive, nós contamos com a participação. Foi como representante da Câmara o vereador Joel Rangel. Nós temos ali o comandante-geral da Polícia Militar, de então, e o coronel, diretor de Direitos Humanos, porque a Polícia Militar pediu a utilização desses métodos dentro da própria polícia, o que vai ser iniciado de forma institucional, permitida pelo tribunal, provavelmente no fim desse semestre. Pode passar, por favor. Aí foi a escola Jofre, né? Jofre Fraga, a formação. Eu não coloquei dos alunos, porque eu não peguei a autorização dos pais. As escolas que têm, eu coloquei a foto dos alunos. Pode passar, por favor. E aí eles nos deram permissão, da Darcy Ribeiro, na 5ª região, que é exatamente nessa escola onde foram formadas as crianças de 3º
série do ensino fundamental, né? Foi o que maior número de alunos formados. Pode passar, por favor. Foram realizados no juizado 20 cursos de comunicação não violenta, ensinando a técnica para os profissionais. Essa turma, por exemplo, foi toda de policiais militares. Para a nossa vereadora, as representantes aqui do Direito da Mulher entraram da Patrulha da Família, da Patrulha Escolar e ProERD, foram os que a Polícia Militar escolheu para essa capacitação inicial e já mandou outra turma. Nós fizemos a capacitação de uns 60 policiais militares. Pode passar, por favor. Essa aí foram treinados área de saúde de Vila Velha. Pode passar. Essa aí. Pode passar. Isso aí foram treinados professores da Marinha e do Exército Nacional. Pode passar, por favor. O primeiro círculo restaurativo, eu tive a permissão. Capitão Walter, Sargento Bassotto e das pessoas que participaram do círculo, para os senhores verem mais ou menos como é um círculo, no Espírito Santo, ele foi realizado de forma pioneira, o primeiro círculo restaurativo dentro do 38º Batalhão de Infantaria. Isso nunca havia acontecido em lugar nenhum do mundo, ser realizado dentro de um recinto das Forças Armadas. Pode passar, por favor. No ano de 2016, foram firmados 2 acordos de cooperação com o Ministério Público e Defensoria Pública da Vara para a implantação dos métodos, porque se eles não tivessem, Dr. Clóvis e Dr. Carlos Eduardo Amaral, não tivessem assinado, eu não poderia encaminhar os processos para mediação e justiça restaurativa. Mediação, sim, porque hoje o novo Código de Processo Civil prevê, mas a justiça restaurativa não. E eles assinaram imediatamente quando iniciou o projeto, serviu de exemplo para o Brasil também. Eu baixei uma portaria implantando, que foi recepcionada pelo desembargador Corregedor-Geral de Justiça. Foi baixado um decreto municipal no dia 8 de dezembro do ano passado, criando o núcleo de mediação e justiça restaurativa na Secretaria de Educação. Aproximadamente 1.000 pessoas foram atendidas em círculos restaurativos, 500 pessoas capacitadas em comunicação não violenta, mediação comunitária e mediação escolar. Pode passar, por favor. No ano de 2017, nós vamos começar a capacitar os profissionais dos conselhos tutelares, educação em práticas restaurativas, assistência social, guarda municipal, polícia militar, polícia civil, forças armadas, igrejas, sociedade em geral. Serão formados multiplicadores para a expansão do projeto, buscando a diminuição de violência e propagação de uma cultura de paz. Eu tive um aluno, não importa de qual escola, que ele respondia à execução de medida socioeducativa. 2 dias antes da formatura dele em mediação escolar, ele foi provocado por um colega e voou no pescoço do colega. Era um aluno que tinha envolvimento com tráfico, com roubo e que tinha uma série de problemas de comportamento. Quando ele voou no pescoço do colega, a turma falou para ele: fulano, você não pode fazer isso, agora você é mediador. Ele largou o pescoço do colega, pediu desculpa à turma e se sentou. Então, o simples fato disso já ter acontecido, se a gente não tivesse outros exemplos, já teria nos ajudado, já teria feito valer a pena. E aí, hoje, pode passar, por favor. Hoje, nós temos uma página no Face, para os senhores que estão no Face, se quiserem participar. Hoje, nós tivemos a honra de conseguir, porque a Jaquilane é serventuária da Justiça e é professora do município de Vila Velha e é instrutora CNJ. Então, ela pode fazer instrutoria. Nós, hoje, começamos a capacitar 10 conselheiros tutelares de Vila Velha, 2 conselheiros de Viana, Andréia, professora, coordenadora do Polo de Educação, advogada, psicólogos, vários profissionais em práticas restaurativas. Já temos turmas formadas para professores e para as equipes de assistência social. Então, hoje, nós conseguimos fechar. E por que eu vim apresentar o projeto aos senhores e estou aqui hoje? Porque nós vamos expandir isso para a comunidade, nós vamos tentar levar essa linguagem de paz para a comunidade. Nós não temos pernas e já estamos formando multiplicadores.
Mas é necessária a sensibilização das pessoas. E ano passado eu fiz mais de 200 reuniões de sensibilização. Aonde me chamaram, eu fui para a gente desenvolver o projeto. Só que era um projeto na vara da infância. Hoje ele é um projeto que cruzou os muros da infância e foi para a sociedade. E aí, como eu estarei em bairros afetos aos senhores vereadores, em locais onde os senhores têm a comunidade dos senhores, eu vim convidar os senhores não apenas para participarem do curso de capacitação, se assim o desejarem, a gente faz um horário especial para os senhores, como eu vim convidar os senhores também para, me dando a liberdade, quando eu for fazer a reunião com os presidentes de associações de moradores que querem esse trabalho, aonde os policiais militares e guardas municipais fizeram a mediação comunitária, eles já montaram salas, né, capitão, esperando que se faça a mediação comunitária. Eu vim convidar os vereadores para as respectivas áreas dos senhores nos acompanharem para essa reunião de sensibilização e para fazer parte de um projeto que Vila Velha teve o privilégio de ser pioneiro no estado do Espírito Santo. O que está sendo feito aqui só é feito aqui e a gente vai tentar levar para os outros municípios também. Pode passar, por favor. E aí é o princípio Ubuntu que a gente usa para esses projetos de pacificação. Em resumo, nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, e foi por isso que eu vim aqui convidar a Câmara de Vereadores. Obrigada aos senhores e muito obrigado por esse espaço dos senhores. Doutor Patrícia, eu pedir a senhora que guardasse alguns minutos. Nós vamos abrir 2 minutos, porque algum vereador queira fazer alguma pergunta à senhora. Bruno. Vereador Arnaldinho Bom. Só fazer a inscrição aqui com a segunda secretária. Vai, Arnaldinho. Pode. Enfim, boa noite a todos. Quero aqui parabenizar a doutora Patrícia, que faz um trabalho excepcional à frente da primeira vara na cidade de Vila Velha. Quero dizer e mostrar minha gratidão pela senhora e por todos que lá trabalham, doutor Clóvis, que nos ajudou bastante na condição de secretário municipal de assistência social aqui na cidade de Vila Velha. Tenho certeza que foi fundamental a intercessões, interferências e também o auxílio da vara e de todos que lá trabalham para ajudar a desenvolver o bom andamento daquela secretaria. Então, aqui eu gostaria de colocar em público o nosso muito obrigado. Eu falo não só como vereador, mas também na condição de cidadão da cidade de Vila Velha, pelo serviço que a senhora vem prestando há 22 anos, como bem colocou aqui, nessa cidade. Quase meia idade, calma, quase. E gostaria também de dizer que, sobre a justiça restaurativa, eu lembro ainda da sua alegria e energia em colocar para funcionar no nosso Estado. E eu quero aqui parabenizar mais uma vez por esse lindo e belo trabalho que tem desenvolvido, não só em Vila Velha, mas como no nosso todo Estado. Parabéns, continue assim contribuindo para a nossa cidade, para o nosso Estado. Obrigado. Obrigada. Próximo vereador. Ricardo Quiabay. Eu aposento antes. Boa noite. Né? Boa noite. Antes de mais nada, doutora Patrícia, quero parabenizar por esse trabalho, né? por todos aqui da sua equipe. Né? E uma coisa me chamou muita atenção no que a senhora falou aqui, mas, de fato, a minha formação não é da área de direito. Né? Eu sou arquiteto, sou urbanista, mas assim, a gente acaba, como na função de vereador, precisa entender um pouquinho disso. Né? E a percepção que eu tenho é que a lei ela precisa ser seca, fria, porque se ela não for, ela dá oportunidades de ser interpretada de forma inadequada, mas eu entendo, pelo que eu percebi aqui, que a justiça ela não precisa ser fria, né? Ela pode ter uma sensibilidade, né, social. Né? Então, eu fiz até aqui umas anotações, e isso eu acho que se propõe, a justiça restaurativa propõe, eu acho que, pelo que eu entendi, justamente isso. Não é? Ter uma preocupação
com a aplicação da lei, né? Nas consequências da aplicação da lei, né? E isso contribui muito com a cultura da paz, porque a gente ouve muito falar, mas se vê muito pouco efetivamente ações nesse sentido, né? Eu acho que é uma contribuição muito, muito interessante, né, que a justiça dá, né, nesse sentido. De fato, quando alguém comete um crime, a senhora colocou essa situação aí, a sociedade, ela se preocupa muito em punir o criminoso, né? Há uma vontade de se punir logo, mas não se preocupa com as vítimas, né? Não se preocupa, na mesma intensidade, não se preocupa com as vítimas. Inclusive, não só as vítimas de quem sofreu aquela agressão, mas as vítimas, muitas vezes, até dos familiares do próprio criminoso, né? Existe o fato dele ser um criminoso, existe um desequilíbrio muito grande na família, né? Consequências, às vezes, irreversíveis, né? E outra coisa que eu achei interessante aqui é que essa preocupação, ela é extremamente necessária se, de fato, nós desejamos uma sociedade mais justa e humana. Então, assim, eu fiquei encantado com a sua... Não tinha conhecimento disso, né? E, olha, confesso, gostaria de ter uma participação mais efetiva nesse projeto. Tá bom? Muito obrigado. Próximo vereador. Eliosandro Matos. Minha magistrada, minha amiga, doutora Patrícia, prazer tê-la aqui na nossa casa. Não me surpreende. Muitas pessoas, doutora Patrícia, Vossa Excelência sabe muito bem, reclamam de juízes, reclamam de promotores de justiça, de que os mesmos têm salários muito desiguais no meio da nossa sociedade. E eu não concordo com essas pessoas. Não concordo desde muito tempo. Dizem que o juiz é juiz apenas no horário vespertino das audiências, o que não é verdade. Os promotores de justiça e os juízes, eu sei desde muito tempo, desde quando tenho convivência com Vossa Excelência, vejo o trabalho de Vossa Excelência muito além das cercanias das audiências e também do doutor promotor de justiça, doutor Clóvis, que lhe acompanha aqui. E sei que esses momentos de agora são resultado de muito trabalho, de muitas vivências que Vossa Excelência teve, junto com o doutor Clóvis, vendo o estado in natura da miséria humana da nossa gente. Vendo uma miséria humana que talvez eu não tivesse coragem emocional de enxergar. Talvez eu não aguentasse, como ser humano, me deparar diariamente com o que Vossa Excelência e o Dr. Clóvis se deparam no dia a dia. Ele ainda relaxa com os voos de ultraleve, né? Vossa Excelência, eu acho que não é tão corajosa quanto ele, nem quanto eu, nesse aspecto, né? Eu sou já. Ah, mas Vossa Excelência então é muito corajosa mesmo, tanto quanto ele, né? Eu não teria essa coragem. Mas digo que isso tem muita semelhança com o meu homenageado que já chegou ali, que é no quesito inovação. Para se chegar a isso, a esse resultado, não foi fácil. Quero dizer que políticas de município, políticas públicas municipais, transcendem gestões. E aqui eu quero fazer uma homenagem justa ao ex-prefeito Rodney Miranda, que teve a gestão dele mencionada ali em 2016, quando abraçou também esse projeto. Eu sou um apoiador do prefeito Max Filho. Estou muito à vontade para fazer esse elogio. Não fui eleitor do prefeito Rodney, mas tenho que cumprimentar a gestão dele e cumprimentar Vossa Excelência, que tem conseguido produzir essa sinergia, que uniu o Ministério Público do Estado, que uniu a Defensoria Pública do Estado, que está unindo a rede municipal de educação desde a gestão anterior. Eu espero que essa gestão desenvolva isso como política municipal, que uniu a Secretaria Municipal de Ação Social desde a excelente, estupenda gestão feita pelo vereador Arnaldinho Bucco, a quem eu quero fazer essa referência elogiosa. Eu acho que essas políticas inovadoras que trazem aqui hoje o professor Emerson
como um dos melhores educadores do país, haverão de trazer esse projeto de Vossa Excelência com o Ministério Público a ser orgulho para Vila Velha. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns aos serventuários da Justiça e parabéns a Vila Velha por ter magistradas como Vossa Excelência. E quero, senhor presidente, amanhã está para ter um debate no Senado. Estou aqui fazendo um pequeno e humilde abaixo-assinado contra a lei de abuso de autoridade que está sendo tentada aprovar pelo senador Renan Calheiros, de triste memória, que não mereceria nem a minha citação aqui. E gostaria de pedir aos colegas vereadores para que assinássemos um requerimento de todos nós aqui, pedindo aos senadores capixabas que digam não a esse senador, que é o representante maior da corrupção, e digamos sim para o Poder Judiciário brasileiro, sim para o Ministério Público brasileiro, em razão das prerrogativas elevadas que eles têm que fazer em defesa da nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador. Tia Nilma, e eu peço ao senhor presidente que eu possa... Tem não. Eu quero agradecer a presença da Vossa Excelência aqui nesta casa, como mulher que eu admirava sem conhecê-la. Tive o prazer e a graça de conhecer hoje, e quero dizer a Vossa Excelência que nós estamos aqui, nesta Casa de Leis, como 3 mulheres representando as mães do nosso município, junto à senhora. Eu quero me colocar à disposição para estar junto, atuando, e já parabenizando esta coragem de estar defendendo a vida. Nós temos um projeto que a gente vai em busca de moradores de rua, pessoas em vulnerabilidade. E eu quero, assim, abraçar contigo esta causa. Sou a menor formiguinha desta casa, mas de coração quero me colocar ao teu dispor. E achei maravilhoso. Esse trabalho é lindo demais. É um trabalho de quem ama a vida. E quem ama a vida defende com a garra que a senhora defende. Vossa Excelência, eu parabenizo por toda esta atitude, por todo esse preparo, por tudo que a senhora tem feito para construir. E me coloco ao dispor, junto dessas mulheres, dessas mães, representando este município, quero com muita dignidade estar contigo. Faço parte desse time e quero, como o companheiro Ricardo Quebai falou, nosso excelentíssimo também vereador, estar com a senhora profundamente ajudando estas vidas no resgate. Muito obrigado e Deus te abençoa. Amém. Próximo vereador. Encerrada as inscrições. Que a senhora quiser fazer uma saudação, mas antes de fazer a saudação, também, desde já, eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por ter recebido esse convite de todos os vereadores. Doutora Patrícia, desde quando eu conheço ela é aquela mulher guerreira. Ela vivia, na época, há muitos anos atrás, até hoje faz ainda, junto com o Dr. Clóvis, no Scrub, atrás de pessoas de menor, às madrugadas. E é difícil, é muito difícil mesmo, viu, Bruno? É muito difícil uma juíza fazer isso aí de madrugada a todos os clubes, os forró, para ver que tem pessoas de menor. Então, doutora Patrícia, quero aqui parabenizar a senhora. A senhora merece ganhar de Vila Velha um dos melhores prêmios de pessoa como a senhora, do Poder Judiciário, com toda honestidade. O que essa casa puder fazer, nós iremos fazer. Todos os vereadores já vai deixar essa casa à disposição, tanto da senhora, do nosso promotor Crove, da dona doutora Maria Francisca, a nossa desembargadora. Essa casa estará à disposição quando a senhora precisar. E quero dizer que a vereadora Tia Nilma, e a vereadora Patrícia, a vereadora Dona Lete, que a hora que precisar, quiser marcar qualquer reunião na sua comunidade, doutor Patrícia, a senhora está à disposição, não só para as 3, mas para todos os vereadores. Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora, que sempre esteja presente no seu trabalho. Obrigada a todos os senhores.